Olá! Hoje a gente está com um material aqui, um estudo bíblico, que mergulha numa questão, olha, bem interessante. Qual é mesmo a diferença entre a ressurreição de Cristo e a transformação que é prometida para nós, para os santos? Pois é, uma dúvida comum, né? Sim. E a ideia aqui é seguir o fio da meada desse estudo específico, sabe? Entender os argumentos sobre Jesus, a ressurreição dele e como isso se compara com a nossa esperança futura, sempre com base nos versículos que o próprio material cita. Certo. Um olhar focado nessa interpretação particular. Exato. Então, vamos desdobrar isso juntos? Vamos lá. Bom, para começar, o estudo aponta logo para a singularidade de Jesus. Desde o nascimento, né? Fala da concepção pelo Espírito Santo, lá em Mateus. Sim, Mateus 1:20 e também Lucas 1:35 que diz que ele era santo, sem pecado desde o ventre. Isso é um ponto de partida crucial para a análise do estudo. E como que essa origem diferente impacta o resto, segundo essa leitura? Olha, a interpretação é que isso já o colocava numa categoria à parte. Essa natureza única, sem a corrupção inerente a nós, digamos assim, segundo essa visão, claro, isso afetaria tudo, a vida, a morte. E a ressurreição, claro. Exatamente, a ressurreição dele seria diferente por causa da sua origem. Falando nisso, então, a ressurreição de Jesus. O estudo argumenta que foi um evento único também, nesse sentido físico, né? Cita o Salmo 16, Atos 2, sobre o corpo dele não sofrer decomposição. Isso. A ênfase é forte nisso. O corpo físico dele não viu corrupção. Ele voltou à vida, fisicamente mesmo, ao terceiro dia. Não foi um espírito, foi carne e ossos naquele momento. E por que isso seria tão importante assim? Bom, o fascinante aqui, na visão do estudo, é como isso conecta com as profecias e a necessidade de uma prova, sabe? Uma prova concreta para os discípulos. Ah, tá, tipo, ver pra crer. Exato. O material cita Atos 13, contrastando Jesus com Davi. Davi morreu, seu corpo se decompôs. Jesus não. Ver e tocar no Jesus ressuscitado, com marcas e tudo. Hum, teria sido a confirmação final. A prova messiânica palpável. Exatamente. Um sinal visível terreno. Entendi. E o estudo também menciona ele como as primícias, lá de Coríntios 15. O primeiro a vencer a morte dessa forma, buscando a preeminência, como diz Colossenses, né? Isso, o primeiro de muitos, mas de uma forma única, como o precursor que abre o caminho com autoridade total sobre a morte. Ok, mas aí vem o contraste, que é o foco aqui. E nós? E os crentes? Filipenses 3:21 fala que o nosso corpo de humilhação, nosso corpo mortal, será transformado. O que significa essa transformação para o autor desse estudo? Ah, esse é um ponto nevrálgico da argumentação. Filipenses 3:21 diz que Deus vai transformar nosso corpo atual para ser conforme ao corpo da sua glória. O estudo foca muito no verbo grego ali, o metaschematizo. Meta o quê? Metaschematizo. A interpretação dada é que significa uma mudança de forma, de natureza, de condição. Não seria só reanimar o corpo físico que morreu e foi enterrado. Seria mais profundo. Bem mais. Seria receber um corpo novo, glorioso, de natureza espiritual. Uma mudança radical de formato, por assim dizer. Revestido de glória. Isso me lembra outra passagem, acho que tá ligada, 1 Coríntios 15:50. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Como que essa análise lida com isso? Parece bem direto, né? Sim, é uma afirmação forte. E a explicação que o estudo oferece é que carne e sangue seria uma expressão idiomática da época. Ah, não literal? Não no sentido de proibição de ter um corpo, mas se referindo à nossa condição humana natural, sabe? Mortal, limitada, sujeita ao pecado e à decadência. Essa nossa constituição física terrena, assim como é, não seria compatível com a realidade eterna e gloriosa do reino. Entendi. Precisa de um upgrade, digamos assim. É uma boa forma de colocar. Precisa dessa metamorfose, dessa transformação para uma natureza espiritual. Ok, ok. Mas aí, claro, vem a pergunta.
Se carne e sangue nessa condição terrena não herdam o reino, como fica Jesus? Ele ressuscitou com um corpo físico, que podia ser tocado, comeu peixe. Exato. Essa é a questão-chave que o estudo aborda. E a resposta estaria na sequência dos eventos. É crucial para essa interpretação. Qual a sequência? Primeiro, Jesus ressuscitou sim em carne e ossos, como diz Lucas, um corpo reconhecível, palpável. Mas isso foi para testemunho aqui na terra, para os discípulos. Isso foi antes de subir ao Pai, como ele mesmo diz a Maria Madalena em João 20. Certo, a prova terrena. E depois? Depois vem a ascensão, narrada em Atos. E é depois disso, segundo o estudo, que ele assume plenamente o corpo glorioso, aquele que transcende nossa compreensão terrena. Como nas visões? Exatamente. Pensa nas visões de Paulo na estrada de Damasco ou de João em Apocalipse. Descrevem alguém radiante, com olhos como fogo, rosto como o sol brilhando. Bem diferente do Jesus que caminhou com eles. Entendi a lógica. Então, a conclusão do material é: Jesus não entrou na glória celestial com aquele mesmíssimo corpo de carne e sangue que ressuscitou e comeu peixe. Aquele corpo cumpriu seu propósito terreno. Na ascensão e glorificação, ele foi transformado, assumindo o corpo de sua glória, o mesmo tipo de corpo que, segundo Filipenses 3:21, nós também teremos. Faz sentido dentro dessa linha de raciocínio. E para os crentes, então, a comparação fica ainda mais clara com Coríntios 15:44, né? Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Perfeito. O estudo usa muito essa passagem e também os versos ali perto, 36 a 38, que falam que o grão que você planta não é a planta que nasce. O corpo que morre, que é semeado, Uhum. não é exatamente o mesmo que vai ressuscitar. Da pessoa, o eu, continua. Mas a substância, a natureza, a forma, seria outra. Espiritual, incorruptível, glorificada. O estudo até dá um exemplo. Sim, um exemplo forte para ilustrar que não é uma mera reconstrução física. Alguém que, por exemplo, morreu decapitado, não ressuscitaria sem cabeça. Não se trata de remendar o velho, mas de receber algo novo, adequado à eternidade. Ok. Então, para a gente amarrar essa visão apresentada no estudo, a ressurreição física de Jesus, com o corpo palpável, foi um evento único, um sinal messiânico aqui na Terra. Isso. E a glorificação plena dele, a transformação para o corpo celestial, ocorreu depois, na ascensão ou após ela. E por santos, para nós, a promessa analisada aqui não é uma simples reanimação da nossa carne e sangue atual. Não mesmo. Seria uma transformação total para um corpo espiritual glorioso, um corpo que pode herdar o reino, porque essa natureza mortal que temos hoje, segundo 1 Coríntios 15, não pode. Interessante essa perspectiva. Deixa a gente pensando, né, se essa ressurreição que os crentes esperam resulta num corpo espiritual, como diz Paulo, que é tão diferente do corpo físico que a gente conhece. O que isso significa na prática, para a nossa experiência de existir. Que tipo de, sei lá, capacidades, formas de interagir a gente teria nesse estado glorificado, além de não morrer mais? Como seria viver nesse novo formato? É uma ótima pergunta para refletir, né? O que significa ser espiritual nesse contexto corpóreo. Fica aí a provocação, baseada no que a gente explorou hoje desse material.